começar, é importante salientar que Angola tem a sua história permeada por guerras. Então a gente vai ter duas guerras, a de independência, que dura mais ou menos de 1961 até 1974, e a civil, que se estende de 1975 até 2002, com alguns intervalos. Bom, elas são importantes porque elas acabam permeando a literatura do país, né? Então elas vão aparecer nas obras que eu analiso. Bom, as obras em questão são essa aqui, que é A Geração da Utopia, publicada em 1992, e essa aqui, que é Se o Passado Não Tivesse Asas, publicada em 2016. Bom, ambas as obras se enquadram numa literatura que se direciona para um viés crítico pós-colonial. O que significa dizer isso? Significa que elas têm algumas questões gerais, como a retomada histórica, a abertura de espaço para a voz dos silenciados, que são comuns e que se enquadram nesse momento pós-colonial. Bom, analisando as obras em união, eu vou analisar essa retomada histórica, que se liga ao que Linda Hutton chama de metaficção historiográfica, que seria uma união entre ficção e história, a fim de reescrever um passado de maneira crítica, de maneira não nostálgica, de maneira a retomar o que foi dito e contradizer isso, para mostrar a realidade, né? As obras juntas, elas trazem uma relação cronológica. Uma porque A Geração da Utopia se inicia em 1961 e se estende até 1991. Ou seja, um período aí mais ou menos relacionado à Guerra de Independência e depois à Guerra Civil, né? E Se o Passado Não Tivesse Asas, se inicia em 1995 e se estende até 2012. Então a gente vai ter nessas obras todo o percurso do país mesmo, todo o percurso de Angola, as guerras, e elas vão juntas narrar cronologicamente esse período. Só que elas não têm nenhuma ligação, só nesse tema mesmo, que é o tema da guerra. Então uma traz o começo e a outra traz o final. Bom, nessa reescrita que elas fazem dessa guerra, eu observo assim mais uma reescrita crítica mesmo desse país. Como que elas vão fazer essa reescrita crítica? Então, a gente vai ter aqui nessas obras uma representação polifônica da guerra e do país, uma representação mais real, trazendo as violências, os sofrimentos e as vozes daqueles que foram silenciados durante o tempo. Bom, depois de analisar essas obras de maneira geral, eu analiso duas personagens em específico. Desse livro aqui eu analiso a Sara, e desse aqui eu analiso Imba e sua transformação em Sofia. Em Sara, eu analiso como as suas memórias são silenciadas. Então, como as diferenças individuais dela as separam do coletivo. Então, o fato dela ser uma mulher, ser branca, vir de uma família rica, a afasta de todo um coletivo de pessoas que buscavam os mesmos ideais, que seria o fim da colonização. Então, eu analiso como que ela vai ser silenciada dentro desse país e dentro desse grupo a todo momento. Já a Sofia, Imba e sua transformação em Sofia, né, no caso, eu analiso ela como uma analogia à Angola em geral. Porque Imba, ela vai se perder dos pais durante a Guerra Civil, vai ser violada, estuprada, então seu corpo vai ser invadido, assim como Angola foi invadida, e ela vai subir na vida, vai passar por esses problemas e vai conseguir se adequar à sociedade atual, assim como o país. Bom, em união, essas obras elas trazem uma reescrita histórica, uma reescrita polifônica, que trazendo à tona a voz desses oprimidos, revela todo um âmbito de violência e como a guerra ela foi violenta com essas pessoas, né? E aí é isso que eu analiso nessas obras, essa retomada histórica e como ela é representada, como a guerra e como a mulher é representada nesse momento. Obrigada.